Irmãos, Números 21, 6. Vamos ler 6, 8, 9. A palavra do Senhor diz assim: Então, o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos e pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos dê a condição de expressar para todos aqueles que nos ouvem e nos assistem a profundidade desse alimento que o Senhor tem para nós nessa tarde. Seja conosco, meu Deus, não o homem, não a razão do homem, mas o falar do teu Santo Espírito através da instrumentalidade nossa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Perdão. Irmãos, ali o povo caminhava pelo deserto, indo na direção da terra prometida, saindo do cativeiro do Egito, e de repente o povo começou a murmurar. Eles partiram ali do monte chamado Or, pelo caminho ali do Mar Vermelho, indo pelo Golfo de Acabá, e eles deram uma volta em redor da região de Edom. Vocês se lembram de que é? Edom é vermelho em hebraico. Edom é a região onde Esaú habitou, né? E ali ele criou um povo que recebeu o nome dele, que Esaú era vermelho, né? Ele era assim, ruivo, né? Vamos dizer. Então ele recebeu o apelido de vermelho, né? De Edom, e ali ficou a região, ficou conhecido como região dos Edomitas. Entretanto, durante a jornada do povo, perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante as suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: olha só, como que... Irmãos, pense no que o povo estava fazendo naquela época e traga para os dias de hoje, porque essa conexão que é importante para entendermos naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor fez naquela época, trazendo para os dias de hoje. A Bíblia é maravilhosa nesse sentido, porque os ensinamentos lá da lei, lá do passado, são muito, muito pertinentes para nós nos dias de hoje. Então, eles estavam murmurando: por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto? Não tem pão, não tem água, estamos enfastiados desse alimento miserável. Olha só, vê-se o que eles viram o mar se abrir, né? Viram as 10 pragas no Egito poucos dias antes, estavam encaminhando e de repente esquecem tudo. Tem pessoas que são assim, né? Vivem experiências no meio da igreja, abandonam a igreja e começam a falar um monte de coisa contra a igreja, como se não tivesse vivido. Às vezes viveram experiências, ouviram experiências, né? E de repente começa a negar tudo. É exatamente o que aconteceu aqui. Aí o Senhor, Deus, enviou contra o povo serpentes peçonhentas. O que é peçonha? Peçonha é veneno, né? E elas mordiam, e essa mordida queimava como brasa. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Irmãos, pense nessa peçonha, nesse veneno, como o pecado na vida do servo de Deus. O pecado queima, o pecado mata, o pecado desvirtua.
Aí o povo se reuniu e correu contra Moisés, suplicando. Aí eles entenderam que pecaram. Pecamos ao abrirmos as nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras terríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Naquela época, irmãos, apenas o profeta falava com Deus. Vocês se lembram disso? Depois, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, nós fomos levantados pelo Senhor como reis e sacerdotes. Mas como rei? Porque o Senhor Jesus dividiu conosco o seu reino, o que era só dele, a herança que era só dele, ele dividiu conosco. E sacerdotes, porque aonde nós clamamos hoje, aonde nós oramos hoje, o Senhor nos ouve. Nós não precisamos de um profeta para falar, para levar a nossa petição a Deus. Nós mesmos, através de Jesus. Presta atenção nisso. A nossa oração tem que ser dirigida a Jesus para ele levar a oração a Deus. Aliás, a oração é a Deus, mas no fim a gente entrega para o nosso grande intercessor, único, que é Jesus. João fala sobre isso. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis. É por isso que nós terminamos as nossas orações, nós oramos a Deus e no final da oração, nós falamos em nome de Jesus, mostrando para Deus, para o Pai, que nós reconhecemos o que Jesus fez por nós, o sacrifício na cruz por nós. Então, o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés então modelou a figura de uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Irmãos, vamos trazer para os nossos dias. O que isso aqui nos revela? A serpente lá em Gênesis 3, quando o Senhor fala depois que Adão e Eva pecaram, ele amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa Eva, e quando ele se dirige a Adão, ele amaldiçoa a terra. Ele amaldiçoa a terra. Olha só, eu vou ler. Eu já li isso aqui um dia desse, mas vou ler de novo. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra por tua causa. Tá? E lá, na serpente, ele diz assim: então Yahvé determinou a serpente: porque fizeste isto, és maldita entre todos os animais domésticos. Tá? Então aí ele fala da maldição, que ela vai rastejar e tal. Mas Deus então amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a mulher, dizendo que ela ia conceber, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz. Essa foi a maldição que a mulher recebeu. E quando ele se dirige ao homem, ele não amaldiçoou Adão, ele amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a terra. Presta atenção, olha só que coisa maravilhosa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Irmãos, vamos lá. Essa serpente maldita, o Senhor orienta para Moisés que levantasse num madeiro, num poste, para lembrar, olha só que coisa maravilhosa, para lembrar o que Jesus fez por você. A maldição do seu pecado, assim como a serpente é maldita, ele levou sobre si. Aquele que era puro, 100% puro, filho de um Deus puro, inacessível ao mal, ele quis levar sobre si
é o pecado, o veneno que o inimigo lançou sobre nós. Esse maldito veneno, né? E que tem um outro texto em João 3:14, que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, ali quando eles olharam para a serpente, simbolizava o que nós fazemos hoje. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e olhamos para Jesus, lembramos do que ele fez por nós na cruz, levando o pecado, a maldição do pecado sobre si. Levou sobre si. O pecado é nosso, mas ele leva sobre si, nos perdoa desse pecado, né? Lavou esse pecado com seu próprio sangue. Gálatas diz aqui: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Irmãos, o Filho de Deus se tornou maldito, ele se fez maldição para nos resgatar do pecado, né? E para resgatar a terra da mão de Satanás, da mão do diabo, para resgatar a terra, né? A terra de quem? A terra era dele, a terra era do homem, né? O paraíso, o homem pecou, o inimigo tomou conta. Aí depois, quando o inimigo tenta Jesus, o que ele fala? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Jesus resgatou a terra. E como que isso está representado? Na própria cabeça de Jesus, como uma coroa de espinhos. Não foi o que ele falou? Que a maldição da terra, né, ela produziria abrolhos, produziria espinhos. Pois é, ele resgatou isso na sua própria cabeça, né? Ele limpou a terra, tirou a condição da terra, tomou a chave da terra da mão do diabo quando ele desceu aos infernos, né? E resgatou e nos fez co-herdeiros, né? Isso é impressionante, o amor de Jesus por nós, né? Impressionante. Porque ele lá em Apocalipse, naquele documento de 7 selos, aquilo ali é documento de herança. Olha como o inimigo lutou para que a herança não viesse nem para ele nem para nós. Mas o que nós temos certeza é da vitória, porque é o Senhor quem peleja por nós e ele é um Deus de vitória. Então a vitória, apesar de toda a luta do inimigo, né, a vitória veio para as mãos do servo do Senhor, que reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Único, hein? Não tem outro, não tem outra, né? Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Isso é bíblico, acho que é Isaías que fala isso. Deus não divide a sua glória com ninguém, tá? Então não tem tio, não tem avô, não tem mãe, tá? Deus é Deus, né? O único é um ser que é um mistério até a sua forma de ser, mas os mistérios não são para nós, né? Para nós são as coisas reveladas. Só completando então esse versículo aqui de Gálatas: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então ele se fez maldito para nos resgatar. E ali naquele momento, através dessa serpente, maldita serpente, quem olhasse para ela, né, hoje ficou exemplo para nós daquela história: olhar para aquele que se fez maldito, os nossos pecados são perdoados. O veneno do pecado deixa de fazer efeito nas nossas vidas, porque Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, o veneno da serpente. E isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios,
em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que maravilha, que maravilha. Em que momento você acha que Jesus recebeu sobre si todos os pecados do mundo? Isso é uma opinião minha, tá? Mas naquele momento em que ele estava orando ali, que ele chamou os discípulos para orarem com ele, e os discípulos dormiram, né? Ele vai lá, fala: não podeis orar comigo, velar comigo nem um pouco, né? Nem por um momento. Aí ele volta e vai orar mais. Ali ele sua sangue. Esse lugar lá no Vale do Cedron, em Jerusalém, hoje tem até uma igreja chamada Igreja das Nações. E essa pedra onde Jesus suou sangue, né, tá lá dentro, a gente vê a pedra. É nesse momento que o peso do pecado veio sobre os ombros de Jesus, né? Jesus não viveu com os nossos pecados, né? Naquele momento ali, aí ele se levanta e fala: vamos, estou pronto. E logo quando ele chega lá no Jardim das Oliveiras, ele é traído, né, e é entregue. Por tudo que eu já vi, por tudo que eu li, eu creio que naquele momento ali ele recebeu sobre si pecados tão pesados que fizeram ele suar sangue. Amém? Então, o que Jesus fez na cruz por nós nos remiu de todo o pecado. Não tinha como o homem sair desse veneno maldito, não tinha como, né? Não tinha como. Ele se fez maldito, como a serpente é maldita, como ele amaldiçoou o parto da mulher e amaldiçoou a terra. Ele não amaldiçoou Adão. Pode ler lá em Gênesis 3 que você vai ver. Ele fala com Adão: porque você cedeu à mulher, por essa causa maldita é a terra. E a terra não produzia abrolhos e espinhos. O homem era coletor, né, das árvores. Aí passou a ter que plantar, para produzir entre espinhos e abrolhos. E nem chovia, viu, irmãos? Não chovia. A primeira chuva foi o dilúvio, tá? São curiosidades maravilhosas de uma Bíblia maravilhosa que nos enriquece, nos alimenta profundamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir. Olha só, olha o louvor que nós vamos ouvir. Quero estar ao pé da cruz. É isso aí. Estando ao pé da cruz, olhando para Jesus, aquele que se fez maldito no seu lugar. O pecado foi seu, o pecado foi meu. Nós não fomos à cruz, ele foi por nós. Maravilha, né? Que amor maravilhoso. Rude cruz, maravilha. A cruz, meu irmão, é símbolo de morte, tá? É um símbolo maldito. A cruz não é para a gente pendurar no pescoço, pendurar na parede, não. A nossa fé não precisa de uma cruz, né? Precisa de lembrar da cruz. A mensagem da cruz é o que fica para nós, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, você não precisa pendurar nada no pescoço, na parede, foto, desenho, imagem, nada, né? Tenha fé, né? Abra o seu coração para ter essa fé que vem de Jesus, né? A fé vem de Deus. Então, a palavra diz isso. A fé não é nossa. Amém? Vamos finalizando o programa. Estamos chegando ao fim. Agradecendo aí a Farmastore, a Leila Nicolini, corretora de imóveis, Padaria Nicolini, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, RR Representações, Mr. Burger, Mr. Bike, Tititi Lanches, Loja Intimação, Distribuidora Kaiser, Papelaria Multipresentes, Papelaria Personaliza, Café Expedicionário, Padaria Bom Demais e Farma Vida. Que Deus abençoe a todos vocês que têm contribuído para que esse programa possa ir em frente, né? Há um tempo atrás nós chegamos até a pensar em varar o programa, mas a gente ouve tanta bênção, assim, pessoas que estão ouvindo, que gostam, que querem participar, mandando sugestões, né? O Senhor sempre manda os mensageiros para que a gente possa se aliviar nos momentos difíceis, né? Graças a Deus. Se você quiser também patrocinar o nosso programa, apoiar, divulgar a sua empresa ou divulgar o seu produto, só entrar em contato comigo, tá bom? A todos, shalom. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta aqui
na 105. Shalom.